nós estamos com os empreendedores da Trocafone e da Âmbar, o Bruno e o Guilherme, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa fase de tribo para vila, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios interessantes nessa fase, algumas coisas muito relacionadas a foco, a delegação, né? De que jeito que você consegue, a partir das responsabilidades que se começa a ter como empresa e como empreendedor, de que forma que você continua a ser inovador, de que forma você continua a conseguir ser empreendedor, quer dizer, continuar tendo algumas características que você tinha e que levaram você no sucesso até esse momento. Então, um painel bem interessante, acho que boa parte das empresas empreendedoras se localizam nessa etapa, né, de tribo para vila, é onde a empresa, às vezes, ela tem uma grande transformação, e uma das características que a gente viu, inclusive, no começo aqui, é a velocidade, né? Nós temos dois casos aqui, da Âmbar, que é uma empresa que começa em 2013, né? E a Trocafone, que começa em 2015, quer dizer, empresas extremamente jovens e que já atingiram um grau que exigiria uma tremenda sofisticação, exigiria uma série de atividades, mas que eles estão no meio da bagunça, e no meio do caos, e no meio do crescimento, e no meio das oportunidades de mercado. Então, eu queria primeiro ouvir do Bruno, rapidamente, um pouquinho sobre a Âmbar, e depois do Guilherme, e a gente segue. Bom, boa tarde. Obrigado para o Endeavor pela oportunidade. Bom, a gente tem um negócio no setor de habitação. O negócio de habitação popular é um fenômeno mundial. Tem hoje no mundo uma demanda por 300 milhões de casas até 2030, mais ou menos. No Brasil são 30 milhões. Então, é um fundamento de demanda super sólido, porque não tem substituto para uma casa, né? A família sempre vai ter que ter uma casa para morar, que é uma novidade nesse mundo de transformação que a gente está vivendo, ter um setor com uma demanda tão sólida. E aí a gente enxergou que do lado da oferta, o jeito que você constrói, e aí ampliamos isso um pouco, a vida que se tem nesses imóveis não foi repensada. Então, o que a gente faz é justamente isso, é criar tecnologia para você construir de uma forma mais inteligente, e mais recentemente a gente lançou uma iniciativa para que a gente possa ter uma casa que tenha uma vida mais inteligente para a família, com custos menores, com tecnologias acopladas nessa casa que permitem que a família libere renda. É basicamente isso que a gente faz. Guilherme? Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu vou falar o que as pessoas falam sobre a Trocafone. As pessoas falam que somos o Robin Hood capitalista dos smartphones. Por quê? Porque basicamente compramos os smartphones usados das pessoas a classe social mais afluente, e depois revendemos esses smartphones para as pessoas de classe média ou que queiram procurar uma alternativa mais econômica. Ainda no Brasil hoje tem 50 milhões de pessoas que compram um smartphone novo todos os anos, e a maioria deles deixam o smartphone usado na gaveta porque não quer vender ou não conseguem uma alternativa fácil. Mas tem 100 milhões de habitantes no Brasil que ainda não têm um smartphone, e eles não conseguem comprar um smartphone novo. Então, a ideia é comprar os smartphones usados, reprocessá-los e revender para essas pessoas usadas. O modelo de negócios é muito mais simples do que parece na realidade. O Guilherme, eu vou continuar com você um pouquinho. E o Guilherme é um caso assim que tudo deu errado, né? É errado para o bem, né? Você imagina uma empresa que começa em 2015, de 2015 para 2017, em 2 anos, você está com quantos funcionários hoje? Com 300 funcionários. 300 funcionários, né? E as expectativas de venda, quantas vezes mais em relação ao teu plano de negócio inicial? Eu não poderia dizer em porcentagem, porque não sei qual é o porcentagem, mas 25 vezes acima do que nós imaginamos. Vamos a fechar esse ano com 200 milhões, acima de 200 milhões de reais. Então em 2 anos, uma empresa vai do 0 a 200, né? Aí eu te pergunto o seguinte, a gente fala um pouco da teoria, né? Das fases que a gente está, né? A fase da tribo para a vila, a gente sabe das mudanças que a gente tem que fazer, foco, delegar para as pessoas. E quando isso tudo se atropela, né? Como é que é a tua realidade em relação a isso? A delegação, por exemplo. Bom, eu estou constantemente em um conflito entre a teoria e a prática. Então, eu fui
formado na MIT, estudei muito, tudo, tenho toda a teoria, como tem que ser um líder, delegar, etc. E na realidade que quando você passa de 0 para 200 em 2 anos, nada disso que você, eu penso que nada disso que você aprendeu na teoria, você pode utilizar na prática. Então, hoje, como você fala no blog, a cada passo, cada crise que enfrentamos na Trocafone é uma crise bem grande e precisa uma solução radical. E para pegar essa solução, os únicos que podemos accionar nessa solução somos eu e o meu co-founder Guilherme também. Então, para nós é muito difícil ainda delegar. Então, essa parte especificamente de delegar, nesse estágio de passar de tribo para village, onde você fala, você tem que começar a criar um time, delegar, você não pode fazer tudo sozinho. Ainda não aconteceu porque os tempos da Trocafone foram muito mais rápidos que os tempos normais. Então, sei lá, hoje a Trocafone deveria estar em um estágio de colagem, estamos entrando num estágio mais de maturidade e ainda somos nós que estamos accionando em cada um dos problemas grandes que tem a companhia e constantemente eu estou pessoalmente nesse conflito porque eu sei que a teoria é completamente diferente. Eu não deveria estar em cada um dos pontos. Hoje temos escritórios em Buenos Aires, em São Paulo, estou viajando de um momento para outro para cada uma das cidades e tentando resolver cada um desses problemas. Então, esse conflito existe e é bem grande e ninguém vai falar para você quando você inicia uma companhia que isso pode acontecer. Bruno, na Ambar, você também está experimentando o mesmo tipo de crescimento acelerado, quer dizer, é uma empresa também que também tem essas coisas, né, de misturar várias coisas. E a gente sabe que uma das coisas que o empreendedor sempre é muito cobrado é sobre foco, né? Você tem que ter esse foco, você tem que seguir essa linha. E, ao mesmo tempo, você é uma empresa que é caracterizada por uma grande inovação de tecnologia, né? Como é que você lida com essa coisa de continuar uma empresa empreendedora e inovadora versus o foco e o trabalho de entregar do dia a dia? Como que isso acontece na Ambar? A gente conversava ali que um dos grandes desafios, eu acho, é no meio de tanta oportunidade, você conseguir resumir isso de forma super simples para o time entender, né? Então, uma coisa que a gente tem exercido muito é tentando simplificar a estratégia para que o time que está no negócio, que está saindo de uma tribo e virando uma vila, que é o nosso negócio principal, tenha maturidade, tenha consistência e disciplina para executar. Mas eu acho que o papel do empreendedor, num negócio com tanta oportunidade também, é não ficar míope, né? A gente tem que reservar uns 20% do nosso tempo, que é o meu caso, para olhar as novas oportunidades. E aí a gente criou 2 novos negócios que estão na fase da família e que tem toda a liberdade para ir na vila, mas quem está na vila não pode ir na família. Então, a gente organizou a estratégia de forma super simples numa página, a gente só fala de semestre, tem uma visão de longo prazo, mas o time só conversa sobre semestre, e esse time está entregando essa estratégia simples, e a gente tem 2 outros clusters, que são pequenas famílias, que a gente incentiva, e eles têm que conquistar a maturidade deles no tempo deles, né? Então, isso é um pouco de foco também, né? Ser empreendedor com foco, né? Você tem que eleger poucas coisas para fazer, para você conseguir fazer. A gente não cresceu tão rápido igual eles, mas a gente está realmente quase que triplicando de tamanho todos os anos. Então, é um desafio muito grande, né? Conseguir botar esse mapa mental na mesa, botar o time para trabalhar na maturidade e, ao mesmo tempo, ter iniciativas que podem realmente multiplicar o negócio que você está fazendo. Acho que é desse jeito que a gente tem feito até agora. Isso é interessante, né? Porque a gente vê que, como a gente estava falando há pouco, né, da teoria das etapas, de cada etapa, a gente sabe que tem uma crise, essa crise ela em geral, né, a gente acha que na teoria ela é previsível, então, quanto mais você consegue prever uma crise, mais você consegue ficar preparado a ela. Aí você pega uma empresa de rápido crescimento e por outro lado, a gente viu também no começo, cada vez o mercado também cresce mais rápido, quer dizer, muda tudo, né? Então, eu acho que é importante um aprendizado que a gente tira daí, que não é a coisa não é assim tão marcada com momentos exatos, né? Essas fases, tribos, vilas e tal,
e famílias, elas acabam meio que se misturando dentro do próprio processo, dentro do dia a dia, né? E às vezes você é atropelado por uma grande oportunidade ou por uma coisa que você não está planejando, né? E eu queria falar justamente com o Guilherme isso, né? Quer dizer, você contava uma história ali, se você puder dividir com a gente, né? De que você tinha uma previsão para 1.000 aparelhos, de repente isso aí vira 70 mil, sei lá quanto, né? Então, e aí vem uma pergunta aqui, aliás, eu queria incentivar as pessoas a fazerem as perguntas, vem uma pergunta bacana que pergunta qual é o momento da virada, qual é o momento que você falou assim, puxa, virou a chave. É um momento, são vários, como é que isso se deu nesse seu planejamento? Bom, é interessante a pergunta e a história. Recentemente lançamos na Argentina. A companhia foi iniciada em 2015 aqui no Brasil, mas recentemente lançamos na Argentina e fechamos uma parceria bem grande com a Telefônica, com a Movistar lá, com a Vivo. E basicamente a parceria funciona da seguinte forma: você quer comprar um aparelho novo, você pode chegar na loja da Vivo na Argentina, entregar o aparelho usado para comprar um aparelho novo. E lá na Argentina lançamos a metade do ano aproximadamente e estávamos comprando e vendendo aproximadamente 500.000 aparelhos. E agora em outubro, estou aqui, mas agora vou pegar um voo para a Argentina para resolver o problema. Passamos a comprar de 500 aparelhos a 25.000 aparelhos. Então, a primeira emoção é alegria, obviamente, porque decolou de um momento para outro. A segunda emoção é uma preocupação tremenda, certo? Porque comprar 25.000 aparelhos, tem que trazer esses 25.000 aparelhos para o nosso laboratório, ter os técnicos para revisar esses aparelhos e reparar os aparelhos e depois poder revender esses aparelhos. Então, indo à pergunta de você, de como você prevê ou gerencia esse tipo de crescimento, não tem fórmula. Não, na realidade não tem fórmula. Hoje, por exemplo, todo o escritório da Argentina, temos pessoas de marketing, finanças, etc. Atualmente, agora estão todos revisando aparelhos e testando aparelhos. Não, verdade. Paramos de fazer o que cada um estava fazendo para ajudar a operação a fazer o que temos que fazer. Então, acho que a única solução quando você tem um problema tão grande, não um problema, mas um desafio tão grande que você não conseguiu prever, é ter uma solução realmente extraordinária. E soluções extraordinárias são esse tipo de coisas. Eu li o livro da Amazon quando os funcionários tinham que ir a entregar pedidos, eles mesmos no caminho da casa, ir a entregar pedidos. E o mesmo acontece, realmente para fazer uma grande companhia e para não deixar passar as oportunidades, porque claramente nós poderíamos ter falado para a Telefônica, não podemos fazer. Eu já sabia que isso ia acontecer, não tão grande, eu pensava que iam ser 10.000 aparelhos, e foram 25.000. E eu poderia ter falado para a Telefônica, não vamos a conseguir fazer. Mas eu sou um cara que não gosto de deixar passar as oportunidades e eu sei que de alguma forma vamos a resolver o problema e atualmente estamos fazendo isso. Tem uma coisa interessante aí que a gente também aprende, né? Quer dizer que a gente meio que isso aqui é meio que nem briga, né? Você sabe como começa, mas não sabe como vai acabar, nem o que vai acontecer no meio, né? Então, e a gente viu aqui que às vezes o talento e a capacidade do empreendedor de pivotar as coisas e conseguir, a partir do talento, a partir de suas competências e a partir das oportunidades que meio que o mercado atropela, né? Na gente, a gente tem que ter essa rapidez de conseguir se adaptar e conseguir se transformar, né? Então, aquele velho dilema que a gente falou, entre foco e se adaptar às mudanças do mercado e, portanto, eu acho que o grande valor agregado está nos talentos, né? E eu queria falar, Bruno, com você um pouquinho de talento, né? E até fazer a pergunta em duas etapas. Primeiro, como que você faz essa gestão de talentos, né? Como que você busca esses caras que realmente são capazes de pivotar, de entregar o sonho, de fazer acontecer, e como que você também, e aí a segunda parte da pergunta dentro dessa tua, vamos chamar de mistura entre tribo e família, onde você coloca a inovação, de que forma que você motiva a todos, de tal forma que o pessoal que está entregando não acha que o trabalho deles é chato
e o pessoal que está inovando fale, o meu trabalho é bacana. Quer dizer, de que jeito que eu faço com que isso eu não crie subfamílias dentro da minha tribo que depois passam a não se conversar? Bom, primeiro, o time, eu acho que, bom, no estágio que nós estamos agora, está mais fácil de conquistar, de atrair gente boa, né? Mas quando você está começando, você tem um papel branco, uma ideia na mesa ali, você não tem investidor, ou que você não tem uma estrutura montada, ou que você está ainda realmente começando, tirando o negócio do papel, você vai conquistar as pessoas como você conquista os clientes. É um empreendedor contando uma história e fazendo o olho brilhar da pessoa, e aí você vai encontrar pessoas no caminho que dá certo e pessoas que não dá, né? Eu acho que esse é o... E no começo a gente até empacotou o estagiário de um jeito diferente, a gente chamava de student trainee, né? Porque o cara se sente mais importante também, e ele realmente é mais importante do que um estagiário tradicional, porque você dá coisa para ele fazer que você não dá, às vezes, para um diretor de uma empresa tradicional, né? Então, acho que no começo é um pouco de criatividade e o empreendedor pilotando esse negócio na mão. Aí, agora, quando a gente está maior e a gente tem uma estrutura bacana montada, temos um centro de engenharia, laboratório, escritório em São Paulo, a empresa tem uma cara e tal, estamos ficando público agora, a gente também era um pouco secreto, fica muito mais fácil de atrair. E aí tem que ter um outro cuidado, né? Para você conseguir contratar o tipo de pessoa que você contratava lá atrás, que é aquele cara que brilha o olho. Porque o empreendedor ansioso que cresce muito também, ele quer resolver meio rápido as coisas, né? Então você meio que idealiza uma pessoa, e aí senta uma pessoa na sua frente e você vai fazendo ela virar aquilo que você quer. Eu acho que tem e aí você erra, né? Porque a gente distorce a realidade. Então você vai fazendo as perguntas para a pessoa, ela vai te dando as respostas exatamente aquilo que você quer ouvir, e depois você contrata ela e dá errado. Então, eu acho que você tem que ter muita clareza do que você quer fazer e tem que ter um processo. A gente está organizando isso agora, né? Como eu venho da indústria automobilística, tenho um negócio com a Volkswagen, que passou por um momento muito complicado, a indústria automobilística, e sobrou muito talento bom frustrado com a indústria que anda devagar. Eu tinha uma fonte de talentos muito boa ali que eu consegui preencher as vagas de liderança vindo desse meu histórico na indústria automobilística. Mas nós estamos entrando num momento novo agora que a gente quer exponenciar mesmo, que eu vou ter que trazer um outro perfil de pessoa que não é a pessoa da Volkswagen, né? Então, a gente está numa hora realmente de entender como é que a gente empacota esse processo para não errar realmente na atração das pessoas. Mas eu acho que no começo é o empreendedor, depois a empresa torna-se atrativa, você usa as fontes que você tem para atrair, e agora nós estamos tentando organizar a partnership, essas coisas todas, para conseguir montar realmente um time capaz de nos levar para ser 10 vezes maior rapidamente. Depois da parte de... O pessoal que está na vila está num negócio mais estável, mais seguro, que está triplicando de tamanho, mas é um negócio que tem uma cara, né? O pessoal que está na família é um outro perfil, um pessoal um pouco mais empreendedor. Então, são pessoas diferentes que a gente está usando para cada tipo de negócio, né? Então, para aqueles dois negócios que são famílias, a gente está tentando trazer um co-empreendedor, um cara para liderar, que é o cara que sabe que vai ter um monte de dificuldade, que vai errar, que vai acertar. O cara que está na vila, que é essa empresa mais madura que a gente tem, esse é um perfil um pouco mais maduro de organização, que tem um espírito empreendedor, mas ele é um perfil um pouco mais maduro de organização. Então, até agora, a gente não teve tanto problema. O que é legal dessa história inteira junta é que todo mundo tem um senso de propósito. O cara que você atrai para a família, ele olha do lado e fala, pô, mas tem um negócio que está faturando para caramba, está triplicando, gera resultado e tal. Então, me dá a segurança que eu não estou entrando numa startup que pode afundar daqui a um ano, então eu estou num barco um pouquinho maior aqui, né? E para o cara que está também na família, na vila, ele olha para a família e fala, pô, a gente não está parado, né? A gente está inventando cada vez coisa nova, então isso aqui é uma fábrica de oportunidade, né? É o que tem acontecido agora, né? Pode ser que daqui a um ano eu volte aqui e fale, putz, deu tudo errado, né? Mas até agora tem sido assim. Eu acho que a gente perdeu recentemente um empreendedor fantástico, que é o Edson de Godoy Bueno, né? E quando você conversava com as pessoas que trabalhavam com o Edson, as pessoas diziam assim, olha, o Edson é o cara que tem capacidade de trazer você para dentro do sonho dele, e tem uma hora que você acha que o sonho dele é seu sonho, né? Então, acho que tem um pouco dessa história de trazer para dentro do sonho. Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante também, um pouco do que a gente falou. O empreendedor tem várias motivações para ser empreendedor, né? Uma das que normalmente passa por uma grande maioria dos empreendedores que a gente ouve é aquela vontade de ser seu próprio patrão, né? Não ter chefe, vou tocar minha vida, vou fazer, vou levantar a hora que eu quiser e tal. Primeiro, você descobre que você tem um baita de um sócio que chama governo, né? Depois você chega a ter 300 colaboradores, você descobre que, na verdade, eles são seus chefes, né? Você tem 300 chefes aí lidando, te mandando e mandando você fazer as coisas, né?
Como é que é essa transformação, essa percepção de que, na verdade, você achava que você ia ser chefe e você, na verdade, não é, e pelo contrário, você está dividindo o teu negócio com a sociedade, com o governo, com os colaboradores, com a família dos colaboradores, com o politicamente correto. Né? Como é que é isso? Sí, é ótima pergunta porque ninguém vai falar isso para você quando você vai começar um negócio. Eu trabalhei 7 anos em grandes multinacionais e sempre pensei, puxa, eu quero ser o meu próprio chefe. Eu não gosto do meu chefe, eu quero chegar... Eu vou cumprir com a minha meta, mas eu quero chegar mais tarde, ir mais temprano, jogar o futebol. Então comecei o empreendimento, uma das ideias, obviamente era essa, como todas as ideias que eu tinha, que nunca se cumpriram. E agora realmente sinto que tenho 300 chefes, porque realmente eu sou um cara que quando trago alguém na empresa, e a maioria das pessoas que contratamos, eu faço entrevista com eles e tento entender quais são as motivações deles, o que eles querem da vida, por que eles querem trabalhar na Trocafone. E realmente tento me preocupar pela vida das pessoas. E cada uma das pessoas, como vocês, como eu, temos preocupações, temos necessidades. E quando você passa 8, 10 horas na empresa, a maioria das preocupações e necessidades se transmitem lá na empresa. E chegam para mim, todas chegam para mim, a maioria delas chegam para mim. E realmente eu estou tentando de pensar como resolver os problemas das pessoas, como motivar elas, como fazer que elas cheguem a trabalhar na Trocafone o mais motivadas possíveis, porque realmente, ao final do dia, parece um clichê, mas realmente são essas pessoas que vão fazer que a Trocafone passe de 200 a 1000 e de 1000 a 2000. Então, é um ponto bem interessante. Ninguém falou isso para mim, nem na MIT, nem quando estava começando nos fundos de investimento. E agora é uma realidade bem interessante. A gente está com 5 minutos, eu não queria maltratar muito o estômago de todo mundo, mas eu queria ouvir do Bruno e depois também do Guilherme a mesma pergunta. Tá? O que deu errado? Acho que deu mais coisa errada do que certo, na verdade, né? Assim, você erra o tempo todo sem parar, porque você está testando coisa diferente e você tem que estar preparado para isso. Mas eu queria pivotar um pouquinho a tua pergunta, como um bom empreendedor. O que você faz quando dá errado, né? Eu acho que essa é a diferença do empreendedor para o cara mais ou menos normal, né? Porque o empreendedor não é o... O empreendedor não é normal e é má companhia. Falaram que a gente era os mais doidos aqui, né? Não sei se isso é bom ou ruim. Mas aí, eu acho que o empreendedor, assim, pelo menos o que a gente faz lá, a gente tem a estratégia, a gente bota para rodar, e a gente fica super em cima para ver quando vai dar errado. E o que a gente faz é reagir extremamente rápido, que é um pouco do que ele estava falando. Eu tenho certeza que essa ideia de pegar e botar todo mundo para consertar o negócio surgiu numa tarde, e no outro dia de manhã já estava todo mundo fazendo isso. Então, eu acho que o erro ele é parte do processo evolutivo e você tem que usar ele a teu favor. Mas eu acho que o que constrói valor é corrigir o erro e não repetir ele, né? Então, a gente fica totalmente agoniado atrás dos erros que a gente está cometendo, para não só corrigir ele, mas aprofundar a discussão e entender como é que a gente constrói valor com aquele erro, né? Tá, errei isso aqui, mas tá bom, corrige o erro, mas como é que a gente faz para esse erro não voltar a acontecer e se tornar até uma fortaleza do nosso lado, né? Acho que esse é um pouco do nosso jeito. Guilherme, eu queria que você fosse na mesma linha, mas eu queria que você contasse um erro para a gente. Vou contar um erro pontual. Estava ouvindo a palestra da Nubank e eles falaram que, do momento zero, eles olharam a cultura da empresa, tudo certinho. Nós não fizemos isso. Eu já sabia que tínhamos que fazer no playbook da MIT. Você, quando vai fazer uma empresa, tem que criar missão, valores, etc. Mas quando você está operando no day one e no day one você passa de 0 para 25.000, você tem que fazer outras coisas. A realidade é essa. E agora, após de 2 anos e meio, após de 2 anos, começamos a pensar, temos que criar a cultura da empresa, a missão, o valor. E realmente nos encontramos com o que falou o Chris. A cultura já está. Então, agora, esse foi um grande erro. Um erro que nós sabíamos que estávamos cometendo. A maioria dos erros, é importante. Quando nós
pensamos em fazer uma coisa, não sabemos, isso vai dar errado, trazemos 20 pessoas que praticamente não conhecemos de um dia para outro, a metade vai dar errado. Então, a maioria dos erros você consegue calcular e vai saber que vai errar. Esse erro, particularmente a cultura, eu não tinha previsto tão grande. Hoje, a Trocafone com 300 pessoas, com escritórios em Buenos Aires, na Argentina, com fábricas, com escritórios comerciais, com pessoas de todo tipo. A cultura da Trocafone já existe e estamos tentando modelar ela para fazer algo que podamos escrever e que todo mundo se sinta identificado, mas vai ser bem difícil. Mas esse foi um grande erro. Não sei se poderíamos ter evitado. Os erros, às vezes uno pode evitar e às vezes não. Eu acho que não poderíamos ter evitado igualmente, mas foi um erro. Bom, a gente está encerrando, mas eu gosto muito dessa história de erro, então eu queria terminar deixando uma história que eu acho super interessante para vocês. O nosso fundo, uma das investidas nossas é a Flores Online, né? E nós somos sócios da maior empresa de distribuição de flores do mundo, chamada 1-800 Flowers, uma empresa americana que faz $2 bilhões entregando flores. E um dia eu estava num painel nos Estados Unidos com o Jim McCann, que é o fundador da 1-800 Flowers, e fiz essa pergunta. Falei, Jim, conta uma história que deu errado, né? E aí ele contou que num determinado momento eles estavam... um grande escritório de advocacia de Nova York estava sendo inaugurado e ele ficou responsável por fazer a entrega de flores naquele... essa história até é boa para o Bruno da Coroas para Velório. E ele estava responsável do Eduardo, perdão. Ele estava responsável para fazer a decoração daquele novo escritório de advogados em Nova York. E aí o advogado ligou desesperado para ele e falou: você fez tudo errado, vocês mandaram coroa de velório para o nosso escritório, no dia da inauguração, né? E o Jim McCann começou a rir, né? E o cara falou: você está rindo do quê? Ele falou: não, eu estou rindo que agora deve ter um cemitério em Nova Jersey cheio de flores escrito boa sorte no novo endereço. Gente, obrigado. Obrigado.